Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Nós estamos na nossa aula de ensino religioso e nós estamos aprendendo nas nossas aulas sobre a vida de Daniel, as escolhas de Daniel e de seus amigos. Então, nós vamos fazer uma rápida revisão para a nossa história de hoje. Então, Daniel e seus amigos, eles vieram de um lugar chamado Judá. E eles foram para Babilônia, porque o rei, chamado Nabucodonosor, invadiu aquele lugar, o país deles, e levou cativo, levou todo o povo, levou também todos os utensílios sagrados do templo. E o rei também ordenou que fossem escolhidos alguns rapazes inteligentes, para que eles fossem treinados, tivessem um tratamento especial durante 3 anos e que estudassem sobre a ciência, a cultura, a medicina, sobre o idioma daquele país para servir no palácio. Então, esses amigos, juntamente com Daniel, foram para lá. Até o nome deles foi mudado. Eles passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E era Ananias, Misael e Azarias. Durante todo esse tempo, Daniel e seus amigos, eles colocaram no coração o desejo de não se contaminar com as comidas do rei, porque eles iam comer junto no banquete. Mas por que eles não quiseram? Não porque um leitão ou um frango assado faça mal, não, mas é porque essa comida era consagrada aos deuses daquele país e eles não quiseram. Então eles se comprometeram a não se contaminar. E a Bíblia diz que Deus abençoou muito a vida de Daniel, tornou muito sábio, tão sábio que ele se tornou ele teve um dos cargos mais importantes do reino, porque o rei Nabucodonosor confiou nele muitas coisas por ver e entender que ele realmente era diferente. Também nós vimos sobre o sonho de Nabucodonosor. Você se lembra quando ele ficou lá, não conseguia dormir, agitado com aquele sonho, e Deus deu sabedoria para que Daniel interpretasse o sonho. Deus deu o dom de interpretação de sonhos para o Daniel e ele conseguiu explicar tudo para o rei. E com isso a admiração do rei Nabucodonosor pelo Daniel só aumentava. Mas hoje nós vamos ver uma história chamada A Fornalha Ardente. Passado algum tempo, o rei Nabucodonosor teve um dia um pensamento muito estranho. Ele pensou que ele era a pessoa mais importante de todo mundo, que não havia outro rei maior que ele. E por ele ser tão grande assim, tão poderoso assim, ele precisava ser adorado. Ele achou que ele precisava ser adorado. Então, ele mandou construir uma estátua, mas não foi uma estátua qualquer, não. Foi uma estátua gigante, muito grande, do tamanho de um prédio, de um edifício. E mais, ele também mandou revestir essa estátua de ouro, porque ele queria que todas as pessoas chegassem de frente para essa estátua e adorassem, e se ajoelhassem e se prostrassem, dizendo quão grande ele é. E ele fez essa estátua. Só que só isso não era suficiente para ele, porque além de fazer, ele também quis fazer uma reunião, chamar todas as pessoas, dos mais pobres até os mais ricos, até os mais importantes, de todos os lugares, províncias, todos, porque ele queria que todos eles se ajoelhassem e adorassem a estátua que ele fez dele mesmo. Na verdade, ele queria adoração para ele mesmo. Então, ele fez um decreto para que todos fossem no dia e hora combinado. E mais, além de ir no dia e horário combinado, quando eles ouvissem um som, eles deveriam
todos se curvar, se dobrar e adorar a estátua do rei. Ah, mas tem mais uma coisa. Nesse decreto dele estava lá escrito: quem não se prostrar diante da estátua será lançado numa fornalha de fogo ardente, uma fornalha muito quente. Vai ser lançado lá, jogado lá. Ah, se não me obedecer. E então chegou o dia e todos estavam reunidos. Todos das províncias, de todos os lugares estavam lá, diante daquela estátua. E então todos que estavam ali se curvaram, se dobraram diante da estátua. Mas não, todos não. Algumas pessoas não fizeram isso. Sabe quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram diante da estátua. E alguns homens logo trataram de falar para o rei: ó, grande rei, o senhor sabia que alguns dos judeus não se dobraram diante da sua estátua? Eles não reconheceram a grandeza do Senhor? E o rei, logo quis saber quem foi, mandou chamar e disse: venham até aqui. Diga-me, isso é verdade? Vocês não se prostraram diante da minha estátua? Pois bem, eu vou dar somente mais uma chance, só mais uma. Se vocês não se prostrarem diante da estátua, quando vocês ouvirem o som, pode esquecer, vocês vão ser jogados na fornalha. E então, novamente, tocaram o som. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego novamente não se prostraram. Eles não se ajoelharam diante daquela estátua. E o rei ficou mais furioso ainda e disse: por que vocês não obedecem? E eles disseram: porque nós só nos dobramos e nos ajoelhamos diante de Deus, do Deus vivo, só existe um, não existe mais de um. Então o rei disse: ah, é mesmo? Então vocês vão ser lançados na fornalha e eu quero ver se esse Deus, que só tem um, vai conseguir livrar vocês. Impossível! E aqueles homens responderam: ó rei, nós não precisamos nos defender em relação a isso, porque nós sabemos que se Deus quiser, Ele pode nos livrar desse fogo. Porém, rei, se ele não quiser, ainda assim, fique sabendo que nós não vamos adorar outros deuses. Nossa, a fúria dele ficou tão grande, mas tão grande, que ele disse: soldados, aqueçam 7 vezes mais essa fornalha, 7 vezes mais do que de costume. Eu quero ver. E aconteceu assim. Eles aqueceram muito mais e lançaram naquela fornalha os 3 amigos, com roupa, com tudo, com a túnica deles, do jeito que eles estavam. Amarraram os pés, as mãos e jogaram lá. E a Bíblia diz que estava tão quente, mas tão quente, mas tão quente, que os soldados que jogaram ele, só de chegar perto da fornalha, não resistiram. Estava muito mesmo quente. Então eles foram jogados ali. E aí, em 5º ano,
que vocês acham que aconteceu, hein, pessoal? Será que eles morreram? Não morreram, não. Pelo contrário, o rei Nabucodonosor, quando olhou para aquela fornalha, ficou muito assustado e ele disse: Ei, espere! Nós não jogamos 3 homens dentro dessa fornalha, mas eu estou vendo 4 e eles não foram jogados amarrados. Eu estou vendo eles passeando no fogo e a aparência do quarto parece do céu. Eu não sei explicar. E as pessoas que estavam ali falaram: É verdade. Olha só, eles estão passeando no fogo. Então Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, venham para fora, venham até aqui, servos do Deus vivo. E quando eles saíram da fornalha, eles estavam intactos. Não havia queimado nem sequer um fio de cabelo deles, nem a roupa. Eles estavam normais. E eles disseram: aquele 4 homem que passeava conosco ali era um anjo de Deus, do Senhor, que Deus mandou para nos ajudar, para nos socorrer. Então Nabucodonosor conseguiu entender que Deus é verdadeiro, que é poderoso, que é único e que socorre, ajuda seus filhos. Depois disso, o rei nomeou esses homens também para altos cargos do governo. Ele entendeu que eles poderiam ajudar muito a nação, muito a Babilônia. E aí ele reconheceu e falou para todas as pessoas da Babilônia: este Deus, ele é verdadeiro. E nós também podemos confiar nesse Deus. Eu quero ler esse versículo com você, que está lá na palavra de Deus em Salmos 46:1, que fala assim: Deus é o nosso refúgio e força, socorro que não falta em tempos de aflição. Tem uma outra versão que diz refúgio e fortaleza. Ele é poderoso, muito poderoso, e ele cuida de nós. Nos dias de aflição, ele está conosco. Nós estamos passando uns dias aí meio diferentes, né? Muito difíceis, mas Deus, ele é o mesmo que cuidou dos amigos de Daniel lá dentro da fornalha, é o Deus que está comigo e com você. E ele está cuidando da sua vida, da sua família. Acredite e ore. Peça a Deus, cuida de mim, cuida da minha casa, dos meus amigos. Senhor, cuida do nosso Brasil. Cuida, Senhor, dos outros países. Visita cada um agora. Coloca as tuas mãos, Pai. O Senhor é o nosso refúgio. Nós podemos nos esconder, Pai, debaixo das tuas poderosas mãos. Abençoe a minha vida, fica comigo, me dê força, me dê coragem, em nome de Jesus. E eu quero falar para vocês que eu tô com muita saudade, mas eu acredito que logo, logo a gente vai estar de volta na escola com as nossas atividades. Por enquanto é assim, você aí na sua casa, eu aqui na minha, mas nós não estamos de férias, hein? Nós estamos apenas estudando de uma maneira diferente. Então, mantenha a sua rotina de estudos, brinca também, descansa e fica tranquilo. Deus está cuidando de você. Então, até a próxima aula. Tchau!